Vamos agora ao tema 3, né, do eletromagnetismo, na verdade, dando continuidade, né, ao tema 3 do eletromagnetismo com a aula 4, onde a gente vai falar sobre instrumentos, né, que foram desenvolvidos ao longo do tempo para a gente descobrir, né, quando um corpo está eletrizado. Então, nessa aula, é basicamente uma descrição bem simples de instrumentos que desempenharam um papel importante na história do eletromagnetismo. Se pode utilizar ainda hoje esses instrumentos, né, e dá até para se construir um instrumento caseiro, né, para você detectar, né, quando um corpo está eletrizado, né. Esse primeiro instrumento, né, recebeu o nome de versório. Ele foi desenvolvido por William Gilbert. É uma agulhazinha e ela está presa de tal maneira que ela possa fazer um movimento de rotação em torno desse eixo aqui, né? De forma que esse foi o primeiro instrumento. Ela, quando você aproximava um corpo, se ele estivesse eletrizado, haveria um movimento do versório, né? Temos uma versão aqui simplificada, um versório caseiro, né? Você pode colocar um canudo, né, em cima, por exemplo, de um lápis, né, de tal maneira que ele possa se movimentar. Se o corpo estiver eletrizado, ao aproximar do canudo, ele há de se movimentar. Se esse corpo que eu estou testando, se ele está eletrizado, né, ele vai colocar o canudo em movimento, né? Se as cargas forem de mesmo sinal, porque às vezes o canudo também está eletrizado, né? O canudo ele pode estar neutro, ele serve também, né, para detectar, né? Ele serve se ele estiver neutro e posso também colocar um canudo eletrizado. Eu eletrizo o canudo por atrito e coloco lá. Se cargas, e aqui é a melhor forma de você constatar, né, que existem dois tipos de cargas elétricas, porque se o segundo corpo for um canudo, estiver carregado negativamente e esse carregado negativamente, haverá uma força de repulsão, né? O canudo, né, do versório caseiro, ele se deslocará para a esquerda, ou ele será atraído no caso de cargas de sinal oposto. A gente fez algumas experiências, né, que estão lá no Física na Prática, né, no canal no YouTube Física na Prática. Então, recomendamos que assistam a estes vídeos, né. Aqui também temos um outro instrumento relativamente simples, né, denominado de pêndulo elétrico. É um pêndulo, exatamente, é uma bolinha aqui, né, olha aqui, né, presa na extremidade e um fio, e ele pode se movimentar. Se eu aproximar um corpo dotado de carga elétrica, ele há de se movimentar. É claro que se esta bolinha for dotada de carga elétrica, né, se você souber o sinal da carga elétrica, você pode saber o sinal da carga elétrica do corpo eletrizado, né, Mas para saber se ele está apenas eletrizado, né, basta você colocar aqui um pêndulo, né, constituído de um material, e se este estiver carregado, dotado, né, de carga elétrica, haverá uma atração, né, o pêndulo será atraído, né. Aqui eu tenho fato de experiências, né, que realizamos no Física na Prática, para a gente entender, né, como funciona o
pêndulo elétrico. Veja, aqui nós temos uma plaquinha metálica, né? E se o corpo estiver eletrizado, ele vai atrair essa plaquinha. Quando ele encostar no corpo dotado de carga elétrica, ele será repelido, porque agora, mediante o processo de eletrização por contato, esse aqui vai adquirir uma carga elétrica de mesmo sinal daquele, de forma que este aqui é um método e para assistirem os vídeos, nós recomendamos, então, os vídeos no canal Física na Prática. Também lá damos exemplos, né, de uso do eletroscópio, né? O eletroscópio, ele está aqui ilustrado e, neste caso, ele está indicando que este objeto, como um todo, está eletrizado. Como um todo está eletrizado, né? De forma que, no caso do eletroscópio, aqui temos um outro arranjo, né, do eletroscópio. Aqui nós temos um objeto que, se ele estiver dotado de carga elétrica, pode ser positiva, pode ser negativa, não importa. Nós temos aqui, então, duas plaquinhas, né, de metal e que elas se separam se o corpo estiver dotado de carga elétrica. Se nós eliminarmos a carga elétrica, essas duas superfícies metálicas ficarão juntas, né? É assim o princípio de funcionamento, né? Veja aqui o princípio de funcionamento, né, de um eletroscópio agora caseiro, né? Isso aqui eu tenho uma latinha metálica, apenas isso, né? Um vidro, né, papel alumínio, olha só, com papel alumínio, e um fio de cobre aqui, né? Aí, quando aproximamos um corpo dotado de carga elétrica, veja, as cargas positivas ficam aqui em cima, as negativas descem. Então ele indica se esse corpo está carregado. Você não consegue descobrir, né, qual é o sinal da carga elétrica, porque se aqui for carregado positivamente, aqui ficam cargas negativas, aqui cargas positivas. Ele repele do mesmo jeito, não serve para você determinar, você precisa de alguma outra experiência para determinar. Mas para saber se esse corpo aqui está eletrizado, fácil. E você pode construir esse equipamento na sua casa. Tem aqui a dica, né, de como construir um eletroscópio bem simples, que nós estamos chamando de eletroscópio caseiro, né? O interessante é que nós podemos eletrizar, né, essa latinha metálica aqui em cima, fazendo como? Nós, se aterrarmos, né, esta latinha, veja-se que as cargas negativas, né, agora iriam para o solo, não mais para cá. Essas linguetas aqui se fecham, né? E agora esse corpo fica eletrizado com carga oposta a desse aqui. E é curioso, porque quando eu tirar a mão, veja só o que vai acontecer. Agora essas duas linguetas se abrem, porque o corpo agora está eletrizado positivamente e as cargas vão se distribuir tanto ao longo da latinha, quanto nas duas linguetas que adquirirão cargas de mesmo sinal que esta aqui.
Então, temos aqui algumas experiências relativamente simples e bem interessantes agora, né? Porque quando colocamos a mão ali e aterramos, né, as cargas intestinal negativas não vêm aqui para baixo. Então, as linguetas elas ficam fechadas, né? Mas agora elas se abrem. Quando eu tiro a mão em cima, elas se abrem. São experiências simples, né, para a gente descobrir se um corpo está ou não eletrizado.